E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Aurélio aqui falando, a gente vai gravar mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre uma corrente filosófica que eu gostaria de pedir que vocês anotassem aí no caderno, né? O resumo da aula e depois postassem no Classroom. Na verdade, nós vamos falar sobre esse período chamado helenismo, né? Na aula passada a gente viu um pouquinho que esse período ele foi composto por 5 correntes filosóficas, né? O helenismo compreende esse período de 300 anos que essas 5 correntes filosóficas que influenciaram o cristianismo surgiram aí nessa região dominada pelo Alexandre o Grande, na Ásia, um pouco na África, nessa região aí também da Judéia, onde Jesus vai nascer, Jerusalém, por ali, que a cultura grega, a filosofia também chegou a essas regiões e o cristianismo vai absorver um pouco dessas 5 correntes filosóficas. A primeira nós já vimos foi o estoicismo. Hoje nós vamos falar sobre o hedonismo e o epicurismo, ok? Beleza? Então vamos lá. Começando aqui pelo hedonismo, né? O hedonismo, como até a própria imagem sugere, vem do grego hedoné, que significa prazer. E não um prazer qualquer, mais voltado para o prazer do corpo, o prazer corpóreo, ok? O hedonismo é uma doutrina que considerava que o prazer individual e imediato é o único bem possível, o princípio e o fim da vida moral. Então, prazer corpóreo e imediato é o único bem possível, né? A moral para o hedonista deve ser ordenada segundo o modelo que é dado pela busca do prazer. Quer dizer, é considerado moral tudo aquilo que dê prazer e imoral tudo aquilo que faça sofrer. Essa é a doutrina que resulta da observação de que todos os seres humanos buscam, todos nós buscamos, né, o prazer e tentamos escapar do sofrimento. Resumindo, né, é buscar o prazer corpóreo e evitar o sofrimento. Se você fizer isso, para os hedonistas você será feliz. E aqui eu dou 2 exemplos, né? O prazer sexual e o prazer, por exemplo, da alimentação. São prazeres corporais importantes para o ser humano, para os hedonistas. Porém, se um desses prazeres causar dor, sofrimento, por exemplo, o sexo pode trazer alguns problemas, o sexo em excesso pode trazer problemas, sei lá, até físicos talvez, né? Psicológicos, etc. Se isso não for feito de forma equilibrada, né? Como a alimentação também. Você pode ter uma indigestão por conta da gula, né? Por conta da comer demais, por exemplo, e passar mal. Traria sofrimento. Se trouxer sofrimento, não é moral para os hedonistas, ok? Então, o fundador do hedonismo foi o Aristipo de Cirene, certo? Ele distinguia 2 estados da alma humana, né? Quando a gente está sentindo prazer e quando nós estamos sentindo sofrimento. Quando estamos sentindo prazer, existe um movimento suave da alma. Quando é a dor, é um movimento áspero da alma. Segundo ele, o prazer, independentemente de sua origem, tem sempre a mesma qualidade e o único caminho para a felicidade é a busca do prazer e a diminuição da dor, ok? Ele afirma, inclusive, que o prazer corpóreo é o próprio sentido da vida. E ele vai falar: o homem deve ser o dominador do prazer e não o contrário. Eu vou explicar, por exemplo. Existem pessoas viciadas em drogas, em álcool, alcoólatras, que aquele prazer deixa de ser tido com equilíbrio. O homem perde o controle, né? Ele acaba sendo dominado pelo aquele prazer. E aquilo pode depois trazer sofrimento. Então não é legal esse tipo de prazer corpóreo, né? Porque o homem deve ser o dominador do prazer e não o contrário. E não o inverso, não o prazer dominar o homem. Então, felicidade para Aristipo de Cirene tem como essência precisamente o prazer, ok? A outra corrente filosófica que vai se opor um pouquinho aí é a questão do hedonismo, vai ser um pouquinho diferente, eles vão buscar sim também o prazer,
Mas outro tipo de prazer é o epicurismo, certo? E essa imagem aqui mostra que tipo de prazer eles estão mais interessados, né? Não o prazer do corpo, mas o prazer da mente, da paz interior, certo? Então, Epicuro é o fundador do epicurismo, certo? Ele modificou a teoria hedonista, afirmando ser a falta de sofrimento o verdadeiro prazer. Dessa forma, o caminho para a felicidade consistiria não na busca do prazer, mas na libertação do sofrimento, da agitação e da dor. Esse caminho não é para o autor o caminho da busca desenfreada de bens e prazeres corporais. Ele não está preocupado com isso, não está interessado nisso, mas na busca da concentração nas necessidades realmente necessárias. Existem coisas que são fundamentais na vida, né? Valores que a gente não pode abrir mão, certo? Que são realmente necessários. Um exemplo, a amizade, a serenidade, o equilíbrio, a paz interior, né? Você está de bem consigo mesmo, isso daí não tem preço. Melhor do que o prazer do corpo. Mas vamos lá. Os epicuristas acreditavam que os homens devem buscar os prazeres da mente e não os prazeres do corpo. O sábio evita os prazeres que mais tarde podem lhe causar dor. O prazer do sexo, né, que os hedonistas colocavam tanta ênfase, eles colocavam mais ênfase, os epicuristas, na paz da mente do que o prazer do sexo. Quanto ao sexo, os epicuros, né, eles na verdade recomendavam o celibato. E essa prática aí do celibato, de você evitar o sexo, o cristianismo vai absorver, né? Ele vai valorizar essa ideia da castidade, da pureza, que você se preocupa mais com os prazeres da alma, internos espirituais, do que com o sexo, certo? O sábio deve distinguir seus prazeres submetendo-os aos critérios da necessidade. Então a gente deve ter prazer, deve, mas vamos criar critérios aqui. Então ele vai colocar 3 critérios. Existem prazeres que são naturais e necessários, esses ok. Existem prazeres que são necessários, mas não naturais, esse a gente tem que evitar. E existem prazeres que nem são necessários nem naturais. Esses a gente tem que fazer carreiras, correr longe, se afastar. Vamos explicar cada um deles. O primeiro, prazeres necessários e naturais, como comer, dormir, né, beber. A gente precisa disso para sobreviver. Isso ok. São necessários e naturais. E existem os prazeres não necessários, mas naturais. Quais são eles? Alimentos e bebidas raras. O prazer sexual, para eles não é necessário, embora seja natural. Em relação à alimentação, vamos dar um exemplo aqui. Será que é necessário eu comer carne de um animal exótico em extinção, tipo javali, capivara, jacaré, tartaruga? É necessário? Então, não é necessário, embora se alimentar seja natural, mas não é necessário. Então a gente pode evitar essas extravagâncias, certo? Podem ser aceitos sem que sejamos seus escravos, sobre esses prazeres aqui, beleza. E existem os prazeres nem naturais nem necessários, nenhum nem outro, como glória, riqueza, ambição, luxo, né? Essa questão da vaidade, tudo isso daí não é necessário nem natural. Dos quais esses sentimentos, por exemplo, o homem sábio deverá se afastar, beleza? O prazer é equivalente à ausência da dor, segundo, portanto, esse objetivo supremo do homem, sendo, portanto, aliás, esse o objetivo supremo do homem. A dor física, olha só o que ele vai dizer. A gente tem que se preocupar com as questões internas, porque a dor física do corpo é mais fácil de eliminar. Uma pancada, um ferimento, vai cicatrizar com o tempo. Pois normalmente, pensava Epicuro, tem pouca duração. Beleza? Já a dor moral ou espiritual, a dor interna, os traumas, né? É mais difícil de dominar, de curar, pois está enraizada no homem e nem sempre se lhe conhecem as causas. Por isso que ele vai valorizar tanto a questão espiritual, porque se você
para curar, para perdoar, é muito mais difícil, né, esse tipo de dor do que uma dor física, né? Então, as questões físicas, os prazeres físicos são mais secundários para eles. O mais importante são os prazeres internos, interiores para os epicuristas. Beleza? Um abraço aí, até a próxima aula. Valeu!